Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero vos deixar uma palavra da parte de Deus e eu queria convidar os amados para meditarmos nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36, e nós iremos meditar na palavra de Deus. Quero vos trazer nesta noite uma temática onde a epígrafe do texto diz da seguinte maneira: Louvado seja Deus. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E é chegada já tarde, e estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegando à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Rogavam-lhe que ao menos lhes pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que tocavam ficaram sãos. Eu quero dizer para você que pela fé, nesta noite você pode tocar em Jesus. Pela fé, esta palavra ela vai promover uma mudança na tua vida. Pela fé, ela vai remover as montanhas, quebrar as barreiras, quebrar os grilhões, quebrar as amarras, quebrar as algemas, quebrar as trancas. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortalezas, para quebrar algemas, para quebrar as amarras, para quebrar os impedimentos, encantamentos, palavra de maldição. Então eu quero dizer para você que Jesus, ele olhando para Pedro e viu Pedro afundando. Pedro, naquele momento, a fé de Pedro foi pequena, no entanto, no início ela foi grande, porque ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele disse: mestre, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Então Pedro teve desejo no seu coração de ir ter com Jesus, andando sobre as águas. Mas no momento, o vento era forte, a tempestade era grande, mas Pedro pediu ao mestre que ele fosse ao seu encontro, encontrar Jesus, e caminhou sobre as águas. E ali, após alguns minutos que Pedro estava caminhando sobre as águas, Pedro olhou para baixo e começou a afundar.
Pedro teve medo. Ele clamou por Jesus, pedindo que o socorresse para que ele não viesse submergir nas águas. Mas eu quero vos trazer nesta noite uma palavra da parte de Deus, dizendo para você que o medo ele traz insegurança, o medo ele causa pânico, ele traz uma série de problemas. Mas eu quero dizer para você, tenha confiança, tenha esperança, tenha fé, confie no Deus que você serve, no Deus que você clama, no Deus que você busca. Em meio às provações, é nesse momento, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da perda, é neste momento que a gente tem que entender em quem nós temos crido, aonde nós temos depositado a nossa fé. Muitos têm perdido seus entes queridos, muitas pessoas têm sido dizimadas por esta epidemia que está aí. Mais de 10.000 pessoas já morreram em inúmeros lugares da terra. Não tenho um balanço, um índice da quantidade de pessoas que já morreram, que foram vitimadas por essa epidemia. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos estar aos pés de Jesus, nós precisamos estar clamando, nós precisamos estar orando, nós precisamos dedicar mais tempo na oração, porque a palavra de Deus diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Então Jesus despediu os discípulos, mandou eles entrar no barco, seguir o seu curso para o outro lado da margem. Então Jesus, ele foi orar, ele foi para o monte, foi buscar, foi ter o seu momento a sós com Deus, foi orar, foi buscar a presença de Deus. Então eu quero dizer para você que o Filho de Deus também teve um momento em que ele foi buscar a presença do Pai. O Filho do Homem foi buscar a presença do Pai. Louvado seja Deus. No versículo 24 ele diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Dá para você entender? Olhar, contemplar aos olhos nus um homem caminhando sobre as águas. E então agora Jesus vem caminhando sobre as águas e aqueles homens no meio do mar, dentro daquele barco, olham e contemplam, dizem: isto é um fantasma. Ficaram atemorizados, com medo. E o versículo 26 diz assim: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. O mestre, o bom pastor, é aquele que chega, ele acalma a tempestade, ele traz uma palavra de conforto, ele traz uma palavra que vem acalmar a tempestade, que vem confortar corações, que vem de encontro à necessidade de cada um de nós. Então eu quero te dizer, Jesus chega e diz para você: não temas, crê somente, tu verás a glória de Deus. Então, no versículo 28 ele disse, e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Observa bem, Pedro teve fé para ir ao encontro de Jesus. Pedro acreditou que ele poderia também, assim como viu Jesus andar sobre as águas, ele também creu que ele poderia andar sobre as águas pela fé. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você: ande pela fé, creia em Jesus, que o milagre vai acontecer, que a porta vai se abrir, que o impossível vai tornar possível, que o problema vai desaparecer, ele vai ser
vai ser extirpado e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, no versículo 29, e ele disse: vem. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia! Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Assim como Pedro teve medo, assim como Pedro negou Jesus, muitas das vezes nós negamos a Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as atitudes que nós tomamos. Muitas das vezes nós negamos a Jesus com o nosso testemunho, com a nossa vida. Então eu quero dizer para você que assim como Pedro teve medo, você e eu, em determinados momentos de nossas vidas, nós chegamos a temer. Nós chegamos até a ponto de desvanecer na fé. Então, observe bem. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E você, por que tem duvidado no teu coração? Por que você tem duvidado? Não duvides, creia somente. O que nós estamos passando é algo pedagógico, é o trabalhar de Deus. Deus tem o seu tempo para trabalhar, o tempo para agir, o tempo para falar, o tempo para calar e o tempo para realizar. Então eu quero dizer para você que Pedro estava afundando, mas Jesus estendeu a mão e segurou Pedro para que ele não afundasse. A mesma coisa é você não vai afundar porque Jesus está dentro do teu barco. E se você crer, você vai ver, você vai contemplar o milagre, o livramento que Deus vai te dar. Louvado seja Deus. Então, aproximando-se, os que estavam no barco, adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Quando eles olharam Jesus, eles disseram: eita, hoje é dia de milagre, a solução chegou, o problema hoje vai terminar, a solução está chegando agora, aí na tua casa, na tua vida. Ei, ele não vai deixar você afundar, o teu barco não vai naufragar, porque ele está no teu barco. E quando Jesus chega, o milagre acontece, algo diferente acontece, a mudança chega, e o milagre chega, porque ele chega para fazer a diferença. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, versículo 36, ele diz assim: e rogaram-lhe ao menos eles pudessem tocar a orla de suas roupas, e todos os que a tocaram ficaram sãs. Louvado seja Deus. O povo estava ali aflito, o povo estava com medo, mas o povo estava em busca de uma solução para os seus entes queridos, aqueles que estavam acometidos de enfermidade. O médico dos médicos chegou, e quando ele chega para ficar, e ele chegou hoje para ficar na tua vida, ele chegou para fazer a diferença, ele chegou para mudar a tua história, ele chegou para escrever uma nova página. Então ele chegou para mudar a tua realidade hoje. Louvado seja Deus. O médico dos médicos, ele é imutável, é infalível, é inerrante. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Emanuel que está conosco, ele é o Jeová Nissim, o Senhor, nossa bandeira. Aleluia. Então Jesus, ele está aqui e ele está conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: não tenha medo, crê somente e tu verás a glória de Deus. Jeremias, no capítulo 18, ele diz: eis que o oleiro estava sobre as quatro rodas, o vaso de barro que estava sendo moldado nas mãos do oleiro se lhe quebrou em suas mãos, e ele tornou a amassar e fez dele um novo vaso. Ele disse: acaso não poderei eu fazer de vós, ó Israel, como fez este oleiro? Quero vos amassar, quero vos fazer de novo, quero vos escrever uma nova história, quero mudar a tua história e quero
trazer a solução hoje sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então, Jesus está aqui. Jesus está no teu barco, Jesus está na tua família, Jesus está operando, está agindo, está fazendo grandes coisas, porque o Senhor é Deus, louvado seja Deus. Então, neste momento, eu quero orar pela sua família e quero dizer para você que só quem pode refazer o vaso é Jesus de Nazaré. Ele é o oleiro que trabalha o barro, o oleiro que refaz o vaso, o oleiro que lapida o vaso, o oleiro que capacita o vaso e o oleiro que levanta vaso, que tira vaso e bota vaso, que levanta o pequeno e coloca sentado no trono e que tira o grande e coloca abaixo do trono, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia que Ele não mudou e jamais mudará. Ele não é o homem e nem filho do homem, para que prometas e não cumpra. Acaso ele prometerá e não cumprirá? Porque ele é Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Ele disse assim: é toda palavra que sai da minha boca jamais tornará para mim vazia, mas ele disse: ele fará cumprir o que lhe apraz. Então a palavra de Deus, ele vai cumprir a palavra dele, ele vai cumprir a palavra na tua vida, ele vai te dar livramento, vai te dar escape, ele vai trazer solução sobre tua família, ele vai trazer solução sobre nossas famílias. E neste momento eu quero orar. Pai, abençoa cada família que está aí ouvindo esta mensagem. Abençoa o presidente da República, abençoa as autoridades. Meu Deus, desfaz toda a armação contrária contra a vida do presidente, toda a artimanha do diabo, as algemas do inferno, as trancas, as muralhas, quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra as amarras, quebra as trancas de ferro, quebra as muralhas, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus exaltado no céu e na terra. É Ele que queima os carros no fogo, Ele é o general de guerra na batalha. Então Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está fazendo e vai fazer ainda muito mais. E ainda nós iremos ver a grande e poderosa mão de Deus agindo na nossa nação, nas autoridades deste país. O Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, que aquele a quem Ele coloca só Ele tira, e aquele a quem Ele tira ninguém bota. Louvado seja Deus. Então creiamos que Ele é Deus e que Ele está no controle. Senhor, abençoa cada família, abençoa cada pai de família, cada mãe de família, cada jovem, cada adolescente, cada senhor, cada senhora. Abençoa as suas famílias. Senhor, protege os seus empregos, sua fonte de renda, aonde o pão de cada dia tem chegado nesses lares, nessas famílias. Deus, que Tu possa manifestar o Teu poder e a Tua glória. Salve estas famílias para Ti. Liberta o nosso país, liberta, meu Deus, as autoridades que estão aprisionadas por Satanás, e que o Senhor possa fazer um milagre, possa fazer uma mudança. Age na saúde, age no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, meu Deus, nos Ministérios da República, o Senhor possa agir. Lá no STF, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, meu Deus, nas prefeituras, nos estados, nos governadores, juízes e desembargadores. Meu Deus, Tu és Deus que faz, Tu és Deus que realiza, Deus que opera, Deus que faz coisas grandes, e nós estamos crendo que o Senhor está trabalhando no nosso país, na nossa nação, libertando vida, salvando vida, restaurando vida e trazendo solução para aquele que não tem solução. Meu Deus, em nome de Jesus, sinta-se abençoado, sinta-se abraçado pelo irmão Luiz Carlos e receba um abraço no seu coração, que as consolações do Pai, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo seja sobre vossa vida, em nome de Jesus. Amém.